Fala pessoal, começando mais um Papo com Futebolês. Seja bem-vindo a mais uma sexta-feira. Aqui, papo de alto nível, sempre mantendo aquela pegada, né, de bom convidado, papo descontraído, com muita informação, gravando aqui dos estúdios Navega na TV Jangadeiro. Então seja bem-vindo mais uma vez. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. É sempre bom crescer junto com você aqui no YouTube do Futebolês. Caio Costa, terminando o ano, mas mantendo o nível. Mantendo o nível e mantendo com o G4 de Campeonato Brasileiro e vaga na Libertadores, né? Um programa muito especial, principalmente para o torcedor do Fortaleza. Você vai apresentar o nosso convidado. É isso aí. Bruno Costa está com a gente, né? Executivo de futebol do Fortaleza. E é impossível, Bruno, a gente não começar esse papo exatamente pela perspectiva que o Caio já trouxe aqui, né? Fortaleza, quando foi em 2021, ele foi quarto lugar do Campeonato Brasileiro com 59 pontos, e a gente dizia um pro outro, assim, aqui na redação, entre os colegas da imprensa, vamos aproveitar que ninguém sabe quando é que vai acontecer de novo. 2024, tá aí o Fortaleza, quarto colocado de novo, 68 pontos, recorde de pontos nordestinos, e você fazendo parte dessa conquista junto com todo o elenco, todo o staff, toda a diretoria. Então, melhor momento não há para falar sobre futebol, né, Bruno? Prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer, Renato, prazer, Caio. Prazer estar aqui no Futebolês, sempre acompanhando o trabalho de vocês aí, desde a minha chegada ao clube. Então, parabéns, até porque a imprensa, né, quando ela sabe passar a informação de uma forma correta, é muito bacana, e vocês sempre foram referências aqui, né, passando a melhor informação possível para o torcedor do Fortaleza. Então, um prazer, um ano histórico, né, para o clube, né, feliz juntamente com toda a comissão técnica, todo o staff de funcionários, junto com o departamento de futebol, de ter participado aí desse ano histórico para o clube, né, um ano que começou um pouco turbulento, né, com a questão daquele atentado que a gente sofreu. Pouca gente fala sobre isso. Foi um momento ali de muita reflexão, de muita resiliência de todo mundo que vivenciou aquilo, né. Eu estava dentro do ônibus, né, quando aconteceu aquilo. Eu acho que a gente mostrou uma força muito grande, né, o grupo em si reagiu muito bem. Naturalmente, logo em seguida teve a final do Campeonato Estadual, onde mesmo invicto a gente acabou perdendo nos pênaltis, mas a força mental desse grupo ela é muito grande, né? E eu acho que a gente começou a virar a chave a partir daquele jogo do Cuiabá, que a gente perdeu aquele jogo fora de casa por 5-0. A vitória contra o Boca Juniors por 4-2 no Castelão mostrou que era um elenco de personalidade. E a campanha histórica, como você mesmo disse, né, no Campeonato Brasileiro esse ano, né, quarto lugar, 68 pontos, chegamos a liderar a competição durante 2 rodadas, né, com um grupo de trabalhadores. A gente sempre frisa que o Fortaleza não tem um craque, o Fortaleza tem um grupo de pessoas profissionais e atletas que sempre visam o melhor para o Fortaleza. Então, muito feliz de ter participado desse momento, mas a gente sabe que a responsabilidade ela é muito grande, né, visando já 2025, mas vamos desfrutar esse momento, mas já trabalhando e pensando de que forma a gente pode continuar evoluindo como clube. Você começou falando aí do lamentável atentado lá em Pernambuco. Você passou um bom tempo no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma visão de futebol completamente diferente em termos de paixão, de qualquer outro aspecto, né? Tem até outras curiosidades sobre a Liga que eu quero conversar contigo depois. Mas o que é que passou na tua cabeça no meio daquilo tudo? Porque você estava num lugar onde jamais aconteceria de você sair num jogo, acontecer algo daquele tipo. Bateu uma sensação de o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu voltei para o Brasil. Uma pergunta mais pessoal, porque aquilo ali é uma verdadeira absurdo. E o pior que foi assim, Caio, eu acho que o acontecido, o atentado foi em torno de 00:45, quase 1h da manhã. Então, naquele momento, estava eu, né, a gente estava, porque era um ônibus de 2 andares, né, o Vojvoda, geralmente, com a comissão, fica todo embaixo, em cima estava eu, o Marcelo Paes, o Júlio Manso e o Daniel Pessoa e todos os jogadores. Né, então, quando aconteceu o atentado, naquele momento, né, no meio da rodovia, uma escuridão tremenda, né, uma gritaria dentro do ônibus, né, várias coisas vieram na cabeça. O Marcelo, na mesma hora, gente, ele teve, né, o discernimento ali de postar no próprio Instagram o que tinha acontecido. Eu, na mesma hora, liguei para o André Figueiredo, que era um grande amigo, executivo de futebol do Sport de Recife, que estava no estádio, e comuniquei minha esposa, né, porque minha esposa, a gente tinha morado aí quase 8, 9 anos nos Estados Unidos, mas a gente sabe que são situações que aconteceram na Argentina, aconteceu na Turquia, infelizmente, né, aconteceu com a gente, mas acho que para mim também foi um momento de muito aprendizado, de força. Naquele momento, a gente ter a resiliência, né, como líderes, de tomar a melhor decisão.
Então, por exemplo, o Daniel é advogado, o Daniel Pessoa, nosso gerente, o Daniel foi para a delegacia para poder fazer o boletim de ocorrência. O Júlio Manso pegou todos os atletas que não tinham sido atingidos, levou de volta para o hotel. Eu, Marcelo, junto com a comissão, com o Marcelo Paes, fomos para o hospital. Então, eu acho que aquele momento, né, dos atletas terem visto também outros atletas passando por aquele momento de dificuldade, acho que fortaleceu muito, né, o grupo, né, de uma certa forma. E eu, né, recebi mensagens de vários profissionais, vários amigos que a gente tem no futebol, né, solidarizando, mas em momento algum eu nunca tive dúvida desse meu retorno para o Brasil, né. Eu acho que na vida você tem que ter um propósito, o Caio. E quando eu decidi fazer esse retorno, a partir do momento do Marcelo Paes, quando ele me ligou ano passado, Bruno, a gente está no processo de transformação agora para a SAF, né, eu preciso no profissional, né, teve a saída do Papelim, que é um grande amigo, um grande profissional também, né, então eu preciso um profissional com o seu perfil, né, para vir para o Fortaleza. E eu achei que o futebol brasileiro, para esse processo de transformação, né, seria uma grande oportunidade para mim também, mesmo sabendo dessa, né, muitas vezes uma crítica desconstrutiva que a gente tem por parte, né, não só da imprensa, de uma certa forma, mas de torcedores que não entendem muito também a nossa função. Muitas vezes é importante a gente educar também a forma que a gente passa essa informação. Somos pais de família também. Eu acho que foi um momento assim de muita reflexão na minha vida, mas me deu mais força, né, e com certeza o resultado final mostra que não só eu, mas todo o grupo soube usar aquele momento como um trampolim, né, para a gente dar prosseguimento à nossa vida, à nossa carreira. Bruno, você não é o primeiro que fala desse episódio, até porque é um episódio marcante, né? Assim, é terrivelmente marcante, a gente pode dizer assim. De forma... Aqui a gente está num papo maior, né? Não é aquela entrevista... Sim. Eu pergunto, você responde, acabou, a gente, né, usa esse conteúdo. Na verdade, é um papo maior, mais longo. Eu tenho curiosidade de saber como é que, na prática, esse episódio fortaleceu. Como é que foi os primeiros dias após aquilo, né? Como é que foi a postura do Vojvoda com os atletas, da diretoria com os atletas? Conta pra gente, talvez de forma até única, primeiro, até porque já acabou a temporada, né? O que foi que aconteceu ali nos bastidores para controlar, inclusive, os próprios jogadores em relação à Copa do Nordeste? Não, ali, na verdade, quando aconteceu o atentado, a gente parou no hospital público no começo, né? O Escobar tinha sido o atleta mais lesionado, então a nossa preocupação muito grande era com o Escobar, até porque atingiu o rosto dele. O médico da delegação, né, deu os primeiros atendimentos, os primeiros socorros. Né? O Sacha acabou chegando ao meu lado e do Marcelo sangrando bastante, o Dudu com vários estilhaços, né? E depois acho que o Brites, o Tite, né, foram outros atletas, João Ricardo também. Né, o Tite ficou no vidro, né? O Tite foi na panturrilha, né? Ficou ausente. Mas eu acho que vendo aquele momento, né, tem algumas imagens dos atletas, né, no vidro quebrado, olhando para fora do ônibus, enquanto outros atletas ensanguentados do lado de fora. Eu falo o seguinte, são situações que você ou te afundam ou te levantam, né? Eu acho que o Fortaleza, pela força do grupo, a resiliência do grupo, né, o Christian, que é o próprio psicólogo que trabalha junto com o Vojvoda, o Luiz, né, Nahuel, o Gaston, o Vojvoda, todos os profissionais também dentro do departamento de futebol, tiveram esse cuidado de conduzir as conversas com o grupo, com os atletas da melhor forma e dar todo o suporte no regresso do time à Fortaleza. Né? Cada médico do departamento de futebol ficou responsável por um jogador. Né? Isso foi uma coisa muito bacana também, liderado pelo Dr. Cláudio Maurício, né, que é o nosso vice-presidente, diretor, né, do departamento de saúde do clube. Então, quando você passa por esse tipo de momento, Renato, você cria uma conexão muito forte, né, com os atletas. Né? Alguns atletas, naturalmente, né, 2 atletas que participaram daquele, na verdade 3, né, que participaram daquele episódio, né, 2 mais lesionados, foi o caso do Escobar e do Dudu, acabaram sendo emprestados para outros clubes. Sim. O Galhardo acabou indo para o Goiás, né, o Luquinhas, que também estava no ônibus, foi para a Polônia, mas quem ficou, né, lideranças do grupo, como o Tite, o próprio Brites e o João Ricardo, né, e pela amizade que o grupo tem uns com os outros, eu acho que eles usaram isso como realmente uma gasolina, né, uma ferramenta para continuar crescendo e dar para esse torcedor que sempre apoiou, né, o clube. Acho que na semana seguinte tivemos mais de 4, 5 mil torcedores, né, indo ao PC para fazer dar um apoio para todo o grupo. Né, então eu me senti emocionado, meu filho de 4 anos estava comigo, né, no dia que eles foram, então eu acho que passar esse ambiente familiar também que a gente tem dentro do Fortaleza é muito importante.
né? E o Fortaleza é um clube muito família, né? A gente fala que é o clube da garotada. Então, se você for no clube num dia após jogo, grande parte dos atletas levam seus filhos, né? No dia da recuperação, profissionais levam seus filhos. Então, o ambiente do clube ele é o melhor possível, né? Então, todos os atletas do clube eles se sentem conectados uns com os outros, né? E com todos os profissionais e funcionários. Então, a dor de um é a dor do outro. E isso é outro aprendizado que eu tive muito grande dentro do Fortaleza. Você falou que o pai foi te convidar, depois você estava nos Estados Unidos já há 8 tempos, a saída do papelinho, enfim. Fortaleza, nesse campeonato desse ano eu tenho batido muito na tecla que tem que se valorizar muito o 4º lugar, mas tem que ter uma visão um pouco macro da coisa. Eu valorizo muito o fato de 4 anos seguidos entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E a gente vê num campeonato, o Campeonato Brasileiro não é o melhor campeonato do mundo, mas é o mais competitivo do mundo. Tanto é, a gente estava conversando até em off, que outro campeonato do mundo você tem o então campeão continental, o Fluminense, o vice-campeão continental da temporada, o Mineiro, e um Atlético Paranaense que não faz muito tempo que ganhou a Copa Sul-Americana, os 3, cada um deles para cair. E vice da Libertadores em 2022. Vice da Libertadores em 2022 e, quer ou não, o Red Bull Bragantino com todo o aporte da Red Bull atrás. Então você tem 4 potências financeiras brigando para não cair. Esse fator de crescimento do Fortaleza linear, pode ter ali os 2 picos, os 2 quartos lugares, mas quando você tem 8º, 10º, no ano que é 10º, é vice-campeão da Sul-Americana. No que nisso pesou para tu topar sair lá dos Estados Unidos tudo e vir assumir aqui a tua função no Fortaleza? Pesou muito, Caio. E eu vou te falar por quê. O futebol ele tem que ser gerido como uma grande empresa, mesmo com a paixão, com a emoção. E o profissional, de uma certa forma, quando ele é convidado para ir para uma empresa, ele não analisa o contexto geral de onde ele vai trabalhar, né? Aquela empresa, ela tem os mesmos princípios éticos e morais que você tem. Quem comanda aquela empresa, ele tem a mesma conduta que você teria na contratação do jogador. E eu conheço o Marcelo há muito tempo, né? Conheço o Marcelo desde 2007, né? Então, o Marcelo nem sonhava, eu também. O Marcelo tinha 22 anos para 23, eu 26 anos. Eu tinha acabado de assumir as categorias de base do Fluminense em 2007. O Marcelo ele ajudava o projeto Estação aqui em Fortaleza, né? Naquela época. Então, eu via que o Marcelo sempre teve os princípios, né, muito parecidos com os meus, né? Então, a gente sempre conversava muito sobre isso. E os Estados Unidos, ele te dá muito a questão de você ser pragmático com algumas coisas, ser muito alinhado com processos, né? Então, tendo trabalhado no Brasil e depois sendo trabalhado nos Estados Unidos, fez com que eu alinhasse isso tudo. E eu conto uma história, Caio. Em 2017, primeiro eu fui para o time do Ronaldo. Foi o primeiro projeto do Ronaldo Forte Lauderdale em 2016. Inclusive, o Marlon Freitas chegou a jogar lá. Léo Moura também jogou lá. Para você ver como é o Gabriel, mas para você ver como é que o futebol, né? O Marlon Freitas hoje... Tem seus caminhos, seus né? caminhos, né? E naquela época eu fui como diretor de futebol do clube. Em 2017, surgiu a oportunidade de ir para a MLS, para o San José, como diretor do departamento de scout, que é como de observação. Quando eu fui para a entrevista, eram 83 candidatos. Mas naquela época a gente não tem essa cultura no Brasil de participar para esse processo seletivo, de entrevista com uma grande empresa. Eu fui junto com o CEO do clube, com o presidente, levei meu laptop e abri meu laptop para mostrar o meu trabalho. Na mesma hora que eu abri, eles fecharam meu laptop. Falaram: Bruno, não estou te trazendo aqui para te conhecer profissionalmente, isso eu já sei. Estou te trazendo aqui para te conhecer como pessoa, saber do seu caráter. Né? Então, e o Marcelo, ele sempre conduziu, né, o Fortaleza dessa forma. Né, naturalmente com todo o grupo de pessoas que estão ao redor dele, mas ele sempre teve essa conduta, né? Então, eu não poderia errar nesse meu retorno para o Brasil. Tive propostas de outros clubes, conversei, mas quando, né, eu conversei com o Marcelo sobre essa situação de eu poder retornar para o Brasil e ele me fez o convite, eu sabia que era um clube de massa, um clube organizado, um clube que não teria o maior orçamento como outros clubes, mas tendo trabalhado nos Estados Unidos. Em 2011, no Figueirense, a gente tinha um dos menores orçamentos, foi a melhor campanha da história do Figueirense. Eu estava no Figueirense naquela época. O Wellington Nem, foi inclusive. César, o Wellington Nem tinha sido meu atleta no Fluminense, nas seleções de base, e eu que indiquei, levei o Wellington Nem para o Figueirense, que foi a revelação do campeonato naquele ano. A MLS, você trabalha dentro do orçamento, dentro do equilíbrio orçamentário, e durante os 7 anos que eu trabalhei na MLS, no San José, todas as negociações que a gente fazia, você tinha um valor determinado para contratar aquele jogador,
né? Eu estava conversando com você anteriormente, muito parecido com a linha implementada dentro do Fortaleza. Lá é a Liga, né? É a Liga. Você tem um orçamento pré-definido, você tem alguns gatilhos e mecanismos para passar um pouco daquele valor, mas esse valor sai do bolso do dono, não sai do pool da Liga, né? Então, dentro do clube, a gente sabe que Fortaleza, a gente senta, define o departamento de futebol, olha, a gente tem X para contratar o atleta nessa posição. Então, a gente precisa ir no mercado, encontrar um atleta com aquele perfil. E o Fortaleza, eu sabia que mesmo não tendo, né, o mesmo poder aquisitivo de Flamengo, de Palmeiras, de Botafogo e de outros clubes, né, era um desafio você poder fazer mais com menos. E o Fortaleza já vinha tendo esse processo, né, e mostrou mais uma vez esse ano que você consegue fazer mais com menos, tendo uma boa equipe técnica, tendo um bom grupo de profissionais, né, que sozinho a gente não faz nada. O Marcelo, o Alex, a gente sempre conversa muito sobre isso, a gente bate muito em cima, né, a vitória são de todos, né, tanto na vitória como na derrota. A gente se abraça muito com relação a isso, sem jogar responsabilidade um para o outro. Então, foi muito em cima disso. E o Fortaleza, hoje, ele virou referência de gestão, não só para o futebol brasileiro, futebol nordestino e brasileiro, mas também, se você for girar na América do Sul, né, se você for hoje para a Europa, todo mundo acompanha o Campeonato Brasileiro. E todo mundo quer entender como um clube como Fortaleza, nos últimos anos, vem conseguindo se manter no mais alto nível. Né, hoje, com o network que você tem, com as mídias sociais, essa informação ela chega muito mais limpa, muito mais transparente para todos os profissionais. Então, eu participo, estou fazendo um curso, né, de gestão de clubes da FIFA, que é um dos maiores cursos de gestão do mundo, e a gente tem um grupo com mais de 100 profissionais que realmente gestionam, né, e comandam clubes no mundo todo, né? Então, o Fortaleza hoje, ele virou referência, a gente faz parte da GFA também, que é a Global Football Alliance, que é um grupo de clubes, né, no mundo, 20 clubes no mundo, que trocam network, informações sobre atletas, sobre tudo. Então, o Fortaleza hoje ele virou um clube internacional, né? E isso era um pedido que o Marcelo já tinha feito, né, desde a nossa chegada, uma coisa que o clube já vinha fazendo e acarretou agora, naturalmente, com a ida do clube para estar, né, realizando essa pré-temporada nos Estados Unidos em janeiro de 25. Você falou do perfil de atleta e do perfil financeiro. Fortaleza muitas vezes foi ao mercado, descobriu, vamos falar assim, um nome, e aí alguém com mais grana chegou. Vou citar um nome aberto que foi agora campeão brasileiro da Libertadores, o Alexandre Barbosa. Que estava setado com Fortaleza, veio o Botafogo tem um poder financeiro muito grande. Como é que é lidar com essa situação e como é que é trabalhar com o plano B, C, D, para não perder tempo? Porque a gente sabe que tem que fazer logo. Se não é esse, você tem que procurar logo uma alternativa. O mercado hoje, a gente estava conversando, o mercado está muito difícil, né? A gente tem que ser muito assertivo, ou por isso também da importância do trabalho que o Fortaleza vem fazendo nas suas categorias de base, né? Porque não existe clube com autossustentabilidade se ele não tiver uma boa categoria de base. Porque o atleta da base não é só o retorno financeiro de venda. O atleta da base, naturalmente, ele tem um salário mais baixo do que os outros jogadores, né? Ele te dá um retorno técnico também e propicia dentro do teu orçamento a você contratar outros atletas que possam ter um impacto imediato. Fazendo uma analogia até com a MLS, todos os atletas formados na base na MLS, eles não entram dentro do teu teto salarial. A Liga ela paga o salário daqueles atletas e eles não entram dentro do teu budget, do teu orçamento. Então, a Liga ela estimula para que os clubes possam cada vez mais revelarem jogadores e fazer. Então, isso é uma coisa que, com certeza, o Fortaleza já vem fazendo. O Kevin Cauã esse ano é um exemplo. O Sub-20 nosso, né, chegou entre os 4 do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. Né? Das 7 competições estaduais, chegamos nas 7 finais, ganhamos 6. Né? Isso tudo vem potencializando muito esse processo de crescimento, porque o mercado está muito caro. Né? O mercado está muito caro. Né? Você deu o exemplo do próprio Barbosa, era um atleta que estava livre do mercado, porque ele poderia assinar um pré-contrato, e naturalmente o atleta, quando ele tem essa possibilidade de assinar um pré-contrato, ele vai para o mercado e procura as melhores opções para ele. Principalmente um atleta de 28 anos. Né, que é o último contrato dele ali, né? Onde ele vai poder fazer realmente a sua independência financeira. Então, quando a gente identifica esses perfis de atletas, a gente tem que ser muito assertivo. E a gente focou muito no ano de 2024 agora. Né, se você vê os perfis de contratações que foram feitas, né, o Mancuso é um atleta de 24 anos, um atleta 9'9",
e o Cardone é um atleta 95. Entre o Cardone e o Mancuso, você tem o Rosseto, que nasceu em 96, o Breno Lopes, que nasceu em 96, o Kusevich, que nasceu em 96. A gente vai muito pelo ano de nascimento, quem trabalha com futebol. E quem trabalha com a base também. Com a base é muito no ano, a gente está acostumado. A gente vai muito pelo ano. Então, são atletas que, né, entre 23, 28, 29 anos. Tinha sua maturidade física e mental, né? Era um grupo que já tinha vários atletas no nível de experiência e liderança grande, o João Ricardo, né, o Bruno Pacheco, Tite, Tinga, Pikachu, Lucero, né? Então, e você fazer esse equilíbrio dentro da montagem do elenco, também tendo atletas jovens subindo, né? E você tem, querendo ou não, Kevin, Cauã, outros meninos aí que vêm subindo na nossa base. Isso tudo faz com que você seja muito assertivo dentro desse processo de contratação. E não dá para sair contratando qualquer atleta. O mercado agora, essa primeira semana pós-brasileiro, ele é de pura especulação, né? Você vai ver aí vários atletas sendo sondados ou linkados com Fortaleza. É normal e natural, até porque o Fortaleza hoje virou uma grande marca. Mas o que você vende hoje do Fortaleza? Credibilidade, né? Um clube organizado, um clube que disponibiliza toda a infraestrutura possível para um atleta de alto rendimento, né? Seja no hotel que a gente tem dentro do PC para concentração, seja no nosso gramado, que realmente é um gramado, um tapete, né, para os atletas. A nossa academia foi toda trocada agora, né, dando toda a estrutura, né? Acabou no domingo, segunda-feira, se você for no PC, já tem funcionários trabalhando para melhorias contínuas do clube. Então, o atleta, ele sente a organização do clube, um clube que cumpre com as suas obrigações. Então, é importante a gente vender isso também para o mercado. O mercado, né, já é muito receptivo hoje. Um atleta hoje ele prefere vir para o Fortaleza do que para outros clubes. Então, isso já foi conquistado pela credibilidade que o clube vem mostrando nos últimos anos. Você me deu vários ganchos, assim, a gente vem falando e a cabeça pipocando aqui. Um deles é sobre... O Marcelo te vendeu uma ideia do que era o Fortaleza, e você, um cara que falou de processos, né, estabelecidos, uma gestão lá muito, muito organizada e tudo mais. Quando tu chega ao Fortaleza, Bruno, qual foi o cenário que você encontrou? Você ficou impressionado com o que tinha? Encontrou os gaps necessários? Como é que você encontrou o Fortaleza assim? Te surpreendeu positivamente o Fortaleza do jeito que ele já estava em nível de processo? Muito. Eu falo muito, Renato. O profissional ele tem que se adaptar ao clube, né? Não é o clube que tem que se adaptar ao profissional. É uma verdade. Verdade, né? Pelo menos como jogador, né? Ele tem que se adaptar ao modelo de jogo, se adaptar à questão cultural. E no Fortaleza, naturalmente, esse ano para mim foi um ano de adaptação, né? Trabalhando com grandes profissionais ali dentro do departamento de futebol, né? O Júlio Manso, nosso supervisor, o Daniel Pessoa, nosso gerente de futebol, o Marcelo Boeck, o assessor executivo, junto com o Alex, né? Com o Alex e com o Marcelo Paes. Então, o CIFEC, que hoje é uma referência no Brasil, né? O Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube, o Departamento de Mercado, Ednardo, Leandro, Richard e Henrique, né? O Voivoda, você tem o Sexta junto com o Cícero ali, todo mundo é um ambiente muito familiar, né? E a gente chega, né, de uma forma tentando ajudar, conversando, né, aprendendo também, que é importante isso, né? Ninguém é o senhor da razão, mas a gente sempre fala que quando você troca ideias e informações, facilita muito as tomadas de decisões que a gente tem no clube, né? Tudo é novo, de uma certa forma, né? Cada jogo que você joga, cada logística que você faz. A gente teve o exemplo agora da logística que foi feita ali pelo Júlio para aquele jogo na Bolívia, né? Nossa, foi uma experiência nova para todo mundo, né? Eu já tinha ido na Bolívia, mas da forma que foi. Então, acho que isso tudo vem amadurecendo. Os processos, o Voivoda já está na 4ª temporada, então os processos do dia a dia, né, já são, de uma certa forma, automáticos, né? Isso facilita muito para que a gente também gaste a nossa energia com coisas, né, mais importantes ou maiores para o Fortaleza, né, como a questão da internacionalização da marca do clube, a situação da gente estar mais atento para o mercado, para oportunidades de mercado, né? O clube que troca muito de treinador, ele troca de processos diariamente, então isso tudo facilita todo esse ambiente que a gente tem dentro do clube do Fortaleza. Então, e a gente conversando ontem, né? A gente já ontem mesmo trabalhando, jogou domingo, acabou domingo, os atletas já saindo do Castelão de férias, alguns já até já para o aeroporto, muito merecidamente, né? Mas a gente sabe que esse off-season para a gente,
né? Esses 30 dias é de trabalho, né? A gente não para. Então, a gente já vem conversando o que a gente pode melhorar. Eu acho que a melhora ela é um processo contínuo para todos os profissionais. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, né? O que eu posso fazer melhor, né? Então, eu acho que os processos que eu encontrei foram assim, magníficos. Profissionais que já estão no clube há bastante tempo e a gente tem que respeitar tudo que foi feito e tentar pontualmente, né, direcionar ou falar, olha, eu já fiz dessa forma, pode ajudar dessa forma, o que você acha se for assim? Pô, essa operação, se a gente fizer dessa forma, ela pode custar XY. Vamos fazer esse approach diferente? Então, mas essa conversa é de todo mundo, né? O Marcelo é um cara muito experiente, o Alex, né, o pessoal do Cifec, o Voivoda. Então, tem um respeito muito grande, né? Não é uma situação de hierarquia, pô, eu falo, você tem que fazer. Todo mundo tem liberdade de conversar, e a gente até brinca, até roupeiro e massagista, tem hora, pô, chefe, o que você acha daquele jogador? Jogou bem contra a gente, né? Então é uma coisa muito natural e muito cultural que já está enraizada dentro do clube e tem que ser respeitada e valorizada. Você falou do jogo contra o Cuiabá, e a gente teve o Marcelo Paes aqui falando também do que foi, porque o time reage de forma absurda logo depois daquele jogo. Eu quero te perguntar você, porque eu perguntei para o Marcelo quando ele veio aqui, foi o nosso primeiro convidado aqui, como é que foi aquela virada de chave? Porque não foi só o jogo contra o Cuiabá, né? O Fortaleza ganha a Copa do Nordeste no final de semana anterior contra o CRB, mas num jogo que acabou, aquela brincadeira, né? Ainda bem que o futebol tem 90 minutos, porque se tem mais 15 minutos, verdade. O CRB tinha tudo para fazer um terceiro gol, tamanho, o desempenho do Fortaleza muito aquém, até pela bola que o Fortaleza tinha jogado no primeiro jogo, que poderia ter resolvido a parada. Como é que foi aquele processo para conseguir dar a virada? Porque aí depois o time engrena de vez no Brasileiro e vai embora, faz a campanha que fez. Aquela semana a gente teve a final em Maceió, jogamos com o Bahia em Salvador na quarta-feira e jogamos em Cuiabá no sábado, se não me engano. Isso. Então, não, foi no domingo. Foi no domingo? Foi no domingo. Foi no domingo. Então foi uma semana com 3 jogos assim. Domingo, quarta, domingo, mais 3. Mas com nível de exigência física e mental tremenda, né? O Cuiabá sempre foi um clube difícil de se jogar, o Fortaleza sempre teve dificuldade de jogar contra o Cuiabá, um clima, né, pouco parecido com o que a gente tem em Fortaleza, né? Eu sou de Porto Velho, eu sou de Rondônia, eu sei que a região norte, centro-oeste, né, você tem um clima bastante úmido também, então acho que juntou tudo, a expulsão do Kaiser no final do primeiro tempo, depois a expulsão do Brits, né, e coincidiu que a gente estava no camarote, eu com o Marcelo Paes, depois voltando para o vestiário, que a gente sempre desce no intervalo dos jogos. E quando a gente olhou para o campo, assim, a gente viu aquela confusão. Nós já descemos ali com placar 3-0. Saiu o quarto depois da expulsão. Da expulsão do Brits. 4-0 no intervalo. É uma situação de chegar com 2 jogadores a menos. Poderia ser um jogo que poderia ter acabado de uma forma muito pior. Mas, como eu falo, a resiliência do grupo, eu acho que os momentos de dificuldades que o clube passou durante o ano, eu acho que até mesmo, né, se você parar para pensar, o grupo, os atletas que permaneceram do ano passado, pela temporada que teve, né, e a perca da final da Copa Sul-Americana, isso tudo vai amadurecendo você. Né? Um grande exemplo que a gente tem, Caio e Renato, é o Botafogo esse ano. Tá? O Botafogo teve uma queda drástica ano passado, né, um clube que todo mundo começava a empurrar que o clube tinha algum problema. Tudo acontece com cósmico, mental. Começaram e eu acho que nós, profissionais que trabalhamos no clube no dia a dia, né, cabe a nós conversar com cada jogador, estimular o jogador de uma forma inteligente. O posicionamento pós-jogo também, de uma forma muito equilibrada, que foi feito por todos do clube. Então, como é que foi o pós-jogo lá, Bruno? Cara, o pós-jogo foi... Teve ninguém chutando porta? É porque eu acho que o time no segundo tempo, né, conseguiu sustentar de uma... Eu me lembro que eu comentei esse jogo pra rádio, a gente falava, é um jogo de sobrevivência agora. E o Fortaleza fez. Você viu que sobreviveu. Você luta tem um gol de pênalti ali. Você luta meio contra a vergonha, né? A vergonha que eu digo de 7, 8, né? Maior. Você conseguir segurar o placar com 2 jogadores a menos, acaba sendo... Mas eu acho que o grupo ali se fechou, como eu falo, o grupo ele tem muitas lideranças positivas dentro do vestiário, né? E as pessoas não muitas vezes, eles observam o atleta somente pelo que ele faz dentro de campo. E esquecem a importância de alguns atletas que fora de campo, somente dentro do vestiário. Atletas experientes, atletas que sabem da responsabilidade. E esses atletas auxiliam muito, né, a chegada dos novos jogadores. Porque culturalmente, como eu falei anteriormente, os atletas também precisam se adaptar à cultura do Fortaleza, né, à cultura do vestiário. Né, e essa comunicação ela é muito transparente, muito direta. Eu acho que o que aconteceu pós-Cuiabá foi isso.
o clube falou, a gente não é isso, a gente ganhou, foi uma semana típica, onde a gente ganhou a Copa do Nordeste, perdemos um jogo, né, em Salvador, que o time jogou bem, teve até a chance de empatar no final do jogo. Lucero e Machuca tiveram cada uma chance Machuca, lá. então, mas o time jogou bem aquele jogo. Então, a gente sempre fala muito, quando você perde não está tudo errado e quando você ganha também não está tudo bem. Então, você ter esse equilíbrio nas tomadas de decisões é uma coisa que o Fortaleza, né, de cima para baixo, tanto com o Vojvoda, tanto com o Marcelo, com o Alex, comigo, com as pessoas que estão ali no dia a dia, procuram passar para os jogadores. Outros dois assuntos que são importantes, que eu acho legal, um deles é que uma das suas funções, na verdade você teve duas funções específicas, me corrija se eu estiver errado, né? Que além dessa questão da representar o clube, a marca do clube em eventos internacionais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também foi talvez criar uma conexão com as categorias de base, né? Aproximar talvez o CT Ribamar Bezerra para dentro do PC, não só no sentido de trazer jogadores, mas de talvez organizar os processos, não sei. E você é um cara que tem muita experiência nessa área de descobrir jogadores. Você falou do Marlon Freitas, né, que passou lá pela MLS. Mas tem dois jogadores, por exemplo, na época do Fluminense, o Marcelo e o Thiago Silva, que passaram também na época que você estava gerindo lá o Fluminense. Falar de base para você, como é que tem sido esse processo? O Fortaleza, como você disse, chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro, dificílimo, duríssimo, uma competição que a gente acompanha aqui. Eliminando o Flamengo. Eliminando o Flamengo, né? Mundial. Campeão na semana do Mundial, se não estiver enganado, com o Felipe Luiz e tudo, né? Revelando novos jogadores, por exemplo, falou-se muito do Cauã, né? O Cauã Canela, que é um cara que, né, em breve deve estar pintando aí. O Yarley também já está inserido nesse processo também mais próximo ao profissional. Mas, de forma geral, como é que tem sido a sua leitura em relação ao trabalho de base nessas duas perspectivas? Tanto para revelar jogadores para o profissional, mas também no mercado, né? Jogadores que podem ser ativos do clube em transações financeiras também. A gente conversa muito internamente que Maracanaú é o futuro do Fortaleza, né? O CT Ribamar Bezerra, ele é fundamental para o crescimento do clube. Eu sempre tive uma paixão, uma ligação muito próxima com as categorias de base, né? Fui diretor das categorias de base do Fluminense durante 4 anos, né? Trabalhei nas seleções de base do Brasil por 10 anos, então você cria muito essa raiz, e eu acho que isso me ajudou muito, né? Continuar crescendo, me desenvolvendo profissionalmente, né? E quando eu vim para Fortaleza, né, eu procurei, dentro das possibilidades que a gente tem de dia a dia, de estar próximo, né, do Erisson, próximo do Irlando, né? O Daniel Pessoa é um cara que também sempre gostou de estar muito próximo, faz um trabalho muito bacana. O Marcelo Boia, que hoje em dia o filho dele joga no nosso Sub-14, então é muito legal que ele faz o papel de pai também, de estar sempre acompanhando e naturalmente, monitorando também o que está acontecendo. Então, o departamento de futebol no dia a dia está muito presente dentro de Maracanaú, né? Exaltando o trabalho que é feito ali por todos os profissionais, né? Principalmente pelo Erisson, que comanda ali o pessoal junto com o Irlando. Esse ano 6 títulos, né? Dos 7, né? 6 títulos somente a nível estadual, né? Da Seleção Cearense. O Sub-14 agora foi campeão lá da Aldeia Cup, né, em Pernambuco. A gente disputou a Copa Nike pela primeira vez na história do Fortaleza, né, que é uma maior competição Sub-15 do Brasil. Então, acho que tem sido muito bacana, porque como a gente gosta e a gente tem essa ligação, essa conexão com a base é muito bacana, né? A comunicação é muito legal. O Sub-20 ele está treinando aí para a Copa São Paulo, né? O profissional está de férias, mas até falei com o Léo ontem, essa semana, né, eu vou lá acompanhar também o treino para a gente estar... E os atletas sentem isso, Renato, eles sentem quando nós profissionais estamos próximos, né? O treinamento, o Vojvoda, né, regularmente, né, ele observa atletas que vêm da base, principalmente pós-jogo. Ele precisa que esses atletas venham para o CT do PC para que possam ser observados. Isso facilita o processo de transição. Acredito que o pai já tenha dado uma entrevista, eu acho que antes de ontem, falando que alguns desses atletas potencialmente estarão participando da pré-temporada também nos Estados Unidos, né? Eles tiraram o visto já para ir para os Estados Unidos. Então, isso também facilita para que a gente possa recrutar, né, atletas no mercado, né, num mercado tão competitivo. E o Fortaleza hoje ele consegue vender uma boa estrutura, vender um bom trabalho, né, com grandes treinadores,
né, o Léo Porto como treinador do Sub-20, 23 ali capitaneando isso ali na parte técnica e trazendo essa informação muito limpa para o Vojvoda, né, até porque ele é um dos auxiliares do Vojvoda também. Então, como eu falo, eu sou só um grãozinho de areia ali, né, ajudando, sendo uma voz a mais, para dar um respaldo também, que eu acho importante para o executivo de futebol, ele dar esse respaldo para as categorias de base. Porque o clube ele não é dividido, o clube é um só. E a gente sempre falou isso. Né? Fortaleza não é dividido PC e Maracanaú. Pode ser fisicamente, né? Mas no dia a dia, dentro dos processos, isso não acontece. Né? É muito unido, muito junto, as informações, né, são muito bem distribuídas entre todos. A gente vai para uma temporada que o Fortaleza de novo vai disputar a fase de grupos da Libertadores, né? E vem já com a experiência de ir para um terceiro ano de Libertadores, caiu numa fase prévia anteriormente, mas de uma campanha de vice-campeonato de Sul-Americana. Não é o mesmo clube no sentido de experiência, de rodagem, quilometragem, competição internacional do que era, por exemplo, quando chega a sua primeira Libertadores. Então, nem levando em conta aquela Sul-Americana de 2020, quando foi só um jogo contra um confronto contra o Independiente. E com isso veio a expectativa de fazer uma campanha. A campanha da primeira Libertadores é muito boa, porque é um time que cai no grupo com Colo-Colo, Aliança Lima e River Plate se classifica em segundo lugar. É uma campanha relevante para um estreante. Duas vitórias fora de casa. Duas vitórias fora de casa, uma recuperação, porque perde os 2 primeiros jogos para conseguir. Aí aquela história do você pode até vencer, mas tem a obrigação de vencer, mexe completamente tudo. E certamente você vai ouvir daqui para janeiro, para fevereiro, não só você, o Marcelo, o Alex, sobre contratação, torcedor pedindo, aí pede nome e tudo. Você falou bem do perfil que foi para esse ano, né? Tá citando nominalmente o Breno Lopes, o Cardona, o Mancuso, tudo. O Vojvoda pós-jogo já confirmou o Paul Fernandes, que até foge um pouquinho desse padrão em relação à idade, é um jogador um pouco mais velho, mas tem toda a experiência, até a questão de liderança que ele traz na carreira, principalmente na passagem no Boca. Quanto já está traçado? O Fortaleza trabalha com nome, você não precisa me falar nomes, mas eu falo da ideia de número de jogadores, o que é que está no planejamento de quantidade de jogadores, porque vai ser um rojão, né? Até porque no meio do ano tem aquela coisa do Mundial, e você falou bem, o Campeonato Brasileiro vão ser praticamente dois campeonatos diferentes num só. Como você vai chegar para o segundo campeonato, é uma coisa meio louca. Completamente fora de propósito, mas necessário a ser feito, porque você tem 4 brasileiros no Mundial, não tem muito para onde correr, você vai parar um campeonato para um quarto do campeonato. O que o Fortaleza já planeja de quantidade de reforços e perfil desses caras para a próxima temporada? Eu acho que a gente sempre fala, né? Quando você atinge um patamar, a cobrança ela é maior, naturalmente, né? Mas como eu falo, a cobrança também ela tem que ser uma cobrança inteligente, né? O que é uma cobrança inteligente? Saber também o que foi feito até agora dentro dos recursos que o Fortaleza tem. No mercado, completamente, se você analisar o que foi gasto, né, entre Botafogo, Palmeiras e Flamengo, os 3 times a nível de salário, de folha salarial e de contratação, é uma coisa utópica. A nossa folha é a 14ª, 15ª do Campeonato Brasileiro, né, depende aí de alguns números de um ou de outro, mas é isso. Né? Então, a gente tem que ser muito assertivo. É importante também a gente ressaltar o processo de renovação de contratos que foi feito dentro do clube. É muito mais barato e inteligente você renovar atletas, né, que estão adaptados ao clube. Né? A gente vê a torcida muitas vezes argumentando algumas situações, mas todas as decisões são decisões pautadas em decisões coletivas, utilizando o Departamento de Fisiologia, utilizando o CIFEC, utilizando a análise do Vojvoda, utilizando a análise interna do Departamento de Futebol. Nenhuma decisão dentro do Fortaleza é tomada por uma única pessoa. Né? Então, isso é importante ressaltar, isso já foi falado várias vezes. Né? A gente tem pessoas em funções, né, que agregam para essa tomada de decisão ser a melhor possível. Então, todo mundo participa disso, são todas tomadas de uma forma responsável. Os atletas nossos que estão emprestados são ativos do clube. Né? Os atletas nossos do Sub-20 são ativos do clube. Os atletas que a gente tem no elenco que podem sair amanhã são ativos do Fortaleza, que de uma forma inteligente a gente tem que tentar potencializar esses atletas para ter um retorno técnico ou um retorno financeiro. Né? E tudo isso que a gente vai fazer a partir de 2025, a gente já vem fazendo gradativamente, né? Seja de uma forma inteligente. Né? O Fortaleza não é um clube que vai fazer e não precisa fazer, né, 5, 6, 7, né, contratações. Né? Pontualmente a gente já tem as posições que a gente quer atacar,
o perfil de jogador que a gente vai buscar, mas esse perfil ele tem que se encaixar não só no modelo de jogo, mas também dentro do orçamento que o Fortaleza tem pré-definido. O Marcelo já deixou claro várias vezes que o clube não vai fazer loucura a nível orçamentário, né? A gente sabe que a exigência ela vai ser muito grande, mas você tem visto já, Caio e Renato, em várias entrevistas, alguns clubes que colocaram o pé no acelerador esse ano, já falando que vão desacelerar o ano que vem. Atlético Mineiro, São Paulo, Inter de Porto Alegre. Então, alguns clubes que viram que se aquele dinheiro da Liga que entrou em 2023, não vai entrar 24, toda hora. não vai entrar toda hora. Então, é importante o torcedor também entender isso. Né? Uma venda de um atleta, ela acaba sendo necessário para você equilibrar as contas e utilizar aquele dinheiro, né, de uma outra forma. Você precisa ser inteligente no mercado. Né? Por exemplo, uma operação que foi feita no clube por questões pontuais foi, por exemplo, a ida do Escobar para o Santos e a vida do Felipe Jonathan. Ali foi praticamente uma troca de jogadores, né? Então você tem que entender no mercado qual ativo que a gente tem, de que forma esse ativo pode ser potencializado para que a gente possa, dentro do que foi elaborado pelo CIFEC, do que foi definido pelo Departamento de Futebol, ser contratado. A gente já sabe as posições, não serão mudanças drásticas, até porque não precisa, 90% do elenco, até mais, já tem contrato para 2025, pelo menos. E eu acho que a gente tem que ser muito assertivo, né? Muito assertivo. A gente sabe que hoje o vazamento de informações ele acontece, né, de um lado, seja pelo empresário, seja pelo clube que também está querendo valorizar o atleta, mas a gente é muito cuidadoso, experiente também nessas tomadas de decisões, mas eu peço para o torcedor que não acredite em tudo que sai na internet. Né? O clube ele vai buscar um atleta e esse atleta, quando ele é anunciado pelo Fortaleza, ou oficializado pelo Fortaleza, ele participou e passou por todo o crivo de processos de análise dentro do clube, passando por todos os departamentos. Chegadas, possíveis saídas também. Tudo. Está tudo dentro dessa... Está tudo dentro da situação. Até porque, para chegar algum atleta, você vai ter que ter a saída de algum jogador. Essa saída pode ser por uma venda, pode ser por uma oportunidade de fazer uma troca de jogador. Então, tem várias formas e possibilidades de você estar movimentando o mercado e recrutando. Você tem um time sub-20, né, que você não vai jogar uma responsabilidade, mas são atletas com boa qualidade, com perfil para estarem... O Vojvoda, Renato, ele trabalha muito no dia a dia. Tudo que você vê acontecendo nos jogos é pela excelência do trabalho de intensidade que o Vojvoda tem durante a semana. O Fortaleza hoje ele tem um elenco de 30 jogadores, 31 jogadores, e eu converso isso muito no mercado. O pessoal fala, qual que é o equilíbrio do Fortaleza? O equilíbrio do Fortaleza é ter um grupo de 25 a 30 jogadores com características muito parecidas, aumentando o nível de exigência no trabalho, no dia a dia, no treino. Então, esses atletas do Sub-20 hoje, quando eles participam também do trabalho, eles auxiliam essa alta intensidade que o Vojvoda, junto com a comissão técnica, implementa no trabalho. O atleta, ele precisa ser bem treinado, né? Existem vários estímulos do jogador. Tem treinador que gosta de fazer um churrasco para unir o grupo. Tem treinador que... A nossa comissão é trabalho. Ela trabalha e treina o jogador para ele estar preparado para corresponder a entrar em campo no mais alto nível. Você já viu alguém parecido com o Vojvoda? Eu ia perguntar isso. Olha, Porque você está falando do trabalho, e trabalho é uma palavra bonita, né, de se usar, sim. Porque a gente é muito trabalhador. Não. Mas a gente sabe que tem o trabalho da garganta, né, e tem o trabalho do que você está dizendo. E me parece que o Vojvoda é um cara que ele tenta tirar o máximo do atleta, e isso fica claro quando ele coloca todo mundo. Porque uma coisa é você dizer que você quer deixar o grupo todo pronto para jogar. Mas e não coloca. E o Vojvoda parece que é desprendido dessa ideia. Ele coloca todo mundo, se você for ver, todo mundo do elenco do Fortaleza teve oportunidade. Todo mundo pode ter que jogar em pelo menos uma segunda função. E você vê também, além disso, Renato e Caio, o Vojvoda, a evolução tática que ele também vem tendo desde 2021 e a flexibilidade que ele tem dentro do sistema dele. Né? Então, a gente sempre fala, até dentro do perfil de contratação que a gente faz, é importante que o atleta faça mais de uma função, que ele se adapte a outras funções. A gente viu o Pedro Augusto jogando como terceiro zagueiro contra o Boca. A gente conversando aqui agora, o Marinho, né, jogando como extremo. Lateral, praticamente, fechando a linha de lateral. Então, Mancuso, que foi contratado para ser direito, foi esquerdo. Porque já tinha jogou feito muito isso. pelos Estudiantes ali, né? Principalmente teve um jogo contra o Corinthians, que ele foi muito bem o ano passado. A gente lembra aqui do Crispim, Crispim que era um meia central que foi jogar de ala esquerda. Então, para você conseguir, né,
implementar isso, o atleta ele tem que acreditar no que você faz. E fisicamente o atleta tem que estar muito bem para exercer aquela função. Principalmente numa temporada com mais de 70 jogos, onde você viaja e joga em diferentes climas. Então o Vojvoda ele tem isso, né? Então por isso que o perfil hoje do atleta que a gente contrata ele é muito claro. Né? Você pode notar dentro dos perfis de atletas que tem dentro do elenco, né, como que essa alta intensidade de trabalho com o Vojvoda cria esse ambiente de trabalho, facilita para que um Kevin Andrade, para que um Cauã, para qualquer outro jogador que não venha jogando tanto, ele entre dentro de campo e exerça a função dele da melhor forma. Então, acho que é trabalho, e realmente é trabalho. Né? O Vojvoda, sem dúvida nenhuma, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores nessa minha trajetória. Trabalhei com o Felipão, com o Tite, com o Renato Gaúcho, com o Parreira, René, trabalhei com o Matias Almeida há 3 anos e meio no São José. Né? Trabalhei com o Matias Almeida, então... Né, o Vojvoda realmente é um treinador que, além da paixão que ele tem, ele consegue, né, implementar um trabalho assim do mais alto nível no dia a dia. O Caio tem um assunto aí da MLS, né, que a gente vai caminhar na reta final. Mas o sarrafo do Fortaleza estava aqui, aí ele está aqui, vai subindo. E, Bruno, 25, o sarrafo do Fortaleza está muito alto, né? É inegável. O Fortaleza vem de um pentacampeonato, perdeu o campeonato estadual esse ano, mas tem uma hegemonia no estado, em termos de campeonato estadual, pelo menos nos últimos anos. Desde 18, o Fortaleza ganhou pelo menos um título. Copa do Nordeste ganhou esse ano, campeão da Copa do Nordeste. 4º lugar na Série A, vindo de anos que ele fica entre os 10 primeiros colocados. Vai para um Libertadores, a gente não sabe onde é que esse time pode ir, até onde pode chegar, mas enfim. O sarrafo, Bruno, tá lá... Tá parecendo aquela disputa do brasileiro lá e o do francês na final das Olimpíadas de 18. Do Rio, né? Do Rio. Não vou lembrar Thiago... vou me fugir Thiago agora. Braz, eu não lembro do Thiago francês Braz, muito exatamente. querido pela torcida. Os caras iam pulando e daqui a pouco tava no teto do estádio os caras tendo que pular. Para quem tá dentro do processo, como é que é administrar essa hiperexpectativa? Porque se vocês sofreram um pouco disso, né? O 4º lugar... Por ter flertado com o título um bom tempo. Acabou em algum momento meio que tendo que... Opa, galera, vamos lá, vamos mostrar aqui que não foi ruim não, entendeu? Assim, e o torcedor, a gente diz isso aqui diariamente, o torcedor pode torcer do jeito que ele quiser, esperar o que ele quiser, queria ser campeão e se frustrou, tá tudo dentro da normalidade. Mas quem tá dentro do processo, como é lidar com essa hiperexpectativa? Você e toda a turma lá. Eu acho que o Fortaleza tem um grupo de gestores, de pessoas, né, que com experiência, acostumadas a participarem desse processo de crescimento. Acho que a cobrança nossa, como eu falei anteriormente, é de querer evoluir cada vez mais. Né? Eu, como pessoa, eu procuro todo ano ser uma melhor pessoa, um melhor profissional, um melhor pai de família. Né? Importante passar para o pessoal que todos nós somos seres humanos. E a gente sempre, nas discussões internas, é uma coisa muito clássica que a gente conversa, na hora de tomar uma decisão. É bom para o Fortaleza? Se for bom para o Fortaleza, a gente vai fazer. Não é bom para uma pessoa A, B, C ou D, é bom para o clube. Eu acho que quando você pauta, você cria uma cultura interna de tomada de decisões que sejam benéficas para a instituição, para a entidade, isso facilita muito também você ser mais assertivo. Errar, todo mundo vai errar, todo mundo é passível a erro. O Vojvoda já veio várias entrevistas, ele falando, a gente internamente, né, mas a gente sempre, eu me lembro na minha entrevista coletiva de apresentação, eu virei e falei, olha, o que eu posso prometer é trabalho, ética, conduta, né, e os processos nossos aqui internos, né, serem feitos da melhor forma. E isso eu controlo. Agora, a bola entrar ou não, a gente sabe que tem vários fatores. Né, e a gente sabe das dificuldades que a gente tem. A gente ainda sofreu de uma certa forma aí com arbitragens que, infelizmente, não é nem por questões de querer errar ou fazer algo que não seja bacana, mas afetaram também a nossa equipe, né, dentro desse processo. Né, acho que melhorou bastante nessa reta final, depois das cobranças também que foram feitas. Né, então, tem vários fatores que interferem também ali, mas o mais importante é pedir o apoio do torcedor, né, para que ele continue apoiando, sabendo da realidade do clube, que é um clube que hoje, eu falo para todo mundo, o Fortaleza ele criou um respeito muito grande, muito pelo posicionamento das pessoas que lideram o clube. Né? O Fortaleza não é um clube polêmico, o Fortaleza não é um clube que cria problema com outros clubes, é um clube que tem entrada, né,
Eu faço parte da ABEX também, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, praticamente ali desde o começo. A gente tem um grupo de executivos, de profissionais que se respeitam muito, então a gente tem uma comunicação muito bacana, muito transparente, muito limpa entre a gente. E você vê o respeito que essas pessoas têm, né? Não só pela figura de quem comanda o clube, mas pelo Fortaleza em si, pela instituição, né? Então, eu acho que essa expectativa, ela tem que ser uma expectativa de uma forma responsável, né? Sabendo que o que vai ser feito no clube vai ser feito tudo com embasamento técnico, com embasamento financeiro, né? Mas a gente sabe, né, que o Fortaleza ele precisa continuar, né, galgando novos objetivos. Eu acho que a gente sobe o sarrafo. É importante ressaltar também agora a participação de 5 clubes do Nordeste no Campeonato Brasileiro ano que vem, né? O retorno do próprio Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Sport lá em Recife, né? O Vitória, a permanência do Vitória da Bahia e do Bahia. Então, eu acho que quando você tem, né, o sarrafo, ele está aumentando para todo mundo. E o Fortaleza, pela competência, pela capacidade, né, do trabalho que vem sendo feito, né, nos últimos 7, 8 anos dentro do clube, todo mundo no clube sabe que tem que ser um pouco melhor a partir de janeiro. Então, é isso que a gente vem conversando muito internamente, o que cada profissional pode fazer para ser melhor a partir de 2025. Então, é isso que a gente vai procurar fazer para cada vez mais elevar, né, o nível do clube, mas de uma forma responsável, como tem que ser feito. Você quer para a gente terminar? Não, tem mais uma. Eu ainda tenho a pergunta, o que é que faz um diretor, um executivo de futebol nas férias? Porque o ano tem 11 meses de competições e um mês parado, certo? Certo, Efraim? Eu imagino, tá aqui a tua carteira assinada, CLT, de repente, vou pegar minhas férias aqui e vou viajar. O que é que faz o executivo de futebol? Viaja e desliga o celular, Bruno? Olha, eu coloquei meu celular no silencioso ali pelos últimos 60 minutos. Com certeza terão mais de 100 mensagens ali quando eu voltar, né? Porque é quando quando tudo está acontecendo, né? De uma forma de mercado, né? Sim. As especulações, naturalmente perguntas sobre alguns dos nossos atletas. Muita gente sendo oferecida? Negociar não acontece muito. E hoje em dia, cara, com o WhatsApp, com tudo, e eu sempre fui uma pessoa... A gente é muito aberto. A gente tem o nosso grupo interno, né, de discutir junto com o CIFEC, o Departamento de Futebol, discutir sobre atletas. Né, a gente passa madrugadas, assim, ontem até 1, 2 horas da manhã, e todo mundo muito participativo dentro desse processo. Né, o CIFEC fazendo um trabalho também de sempre estar respaldando para a gente, trazendo as informações dentro dos atletas que a gente está buscando. As oportunidades de mercado aparecem, por isso que a gente tem que ser muito inteligente. O próprio Breno Lopes, a gente fechou a situação do Breno, faltando um dia para fechar a janela de exceção ali no meio do ano. No limite, né? Então, por exemplo, a outra análise que foi feita na janela de exceção, você tem que ser muito... fomos analisar no mercado, né, estava muito caro, não tinha achado o perfil de atacante para trazer. A gente falou, vamos trazer o Kaiser de volta. Foi uma decisão. Então, tudo isso, você tem que ter muito cuidado, entender como é que o mercado vai andar, vai funcionar, né, ver quem foi bem, quem foi mal... Né, dentro do clube, o clube que caiu, o clube que não caiu, o clube que vai ter atletas com contrato terminando, clubes com atletas com contrato terminando no final do ano que vem, que já é o momento também de você já chegar para começar a buscar no mercado. Então, todas essas informações são discutidas incansavelmente, diariamente entre todos nós. E aí, dentro das oportunidades, a gente define a estratégia e quem vai tocar aquela operação, de que forma, porque é muita coisa acontecendo agora. Venda de atleta, chegada de atleta, empréstimo de atleta, né? Então, a gente não para. Né? Dá para tomar nem água de coco, não? Mas água de coco é o que a gente pode até tomar um pouco, mas a vantagem é que com o celular hoje em dia a gente consegue tomar água de coco e responder trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, mas é muito gostoso, gratificante, a gente sabe que a exigência é muito grande, a gente sabe que a gente também tem que nos dar um tempo, mas... todo esse trabalho em prol do crescimento do Fortaleza, né, da melhora do clube. E quando a gente faz com amor, com paixão, né, tudo fica mais fácil. Todo mundo hoje que participa do Fortaleza trabalha com muito amor, com muita paixão. Você disse que semana que vem vai estar lá assistindo o treino, né? Do Sub-20. Do Sub-20, né? Semana que vem esse programa está indo aqui. Ele já vai ter visto, exatamente. Mas vai dar tempo de viajar, pelo menos no Natal, assim, vai dar... Vou passar o Natal e Ano Novo aqui, vou ficar por aqui. Ficar direto. Tem que estar próximo. Vou tentar só ficar próximo com a esposa e com o filho um pouco, até porque eu tenho um filho de 4 anos e é até engraçado. Quando
quando eu já vou despedir, né? O papai está indo. O papai está indo para o aeroporto, ele já sabe. Já sabe o que já é. sabe que eu estou indo para o Viajou aeroporto. pouco. Já. Fico pensando na quantidade de milha que o Bruno tem, viu? Mas é muito gratificante, cara. Imagina. A gente, assim, é um orgulho, né? Uma satisfação estar trabalhando para um clube como Fortaleza, e eu sou... Por isso que eu sempre coloco palavras de gratidão, né? Eu sou uma pessoa muito grata pela oportunidade, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. A minha última pergunta, Bruno, a gente conversou um pouquinho sobre a MLS, que tem toda a questão de salary cap, o teto de gastos e uma questão de respeito em relação à receita e gasto de qualquer franquia. Ela é um outro modelo de gestão, mas enfim. Trazendo um pouco para a nossa realidade, você acredita que, de fato, o fair play financeiro um dia será implementado no futebol brasileiro? Eu acho que isso vai depender muito da junção das ligas, né, Caio? Porque... E não só a nível de fair play financeiro. Vou te falar algumas coisas básicas, fazendo assim um comparativo da MLS para o torcedor, para quem telespectador entender. A MLS hoje ela terá 30 clubes, a partir de 25 o San Diego está entrando, né? São 15 clubes na Conferência Oeste e 15 na Conferência Leste. E eles, naturalmente, eles olham ali como business, né? Todos os clubes são donos da liga, né? Então, a chegada do Messi, ela alavanca o valuation, que é o valor do clube, né? O que a gente precisa fazer no Brasil? Né? O Fortaleza mais forte automaticamente vai valorizar valoriza o Ceará, valoriza o Sport, valoriza o Bahia, o Vitória, porque o bolo o São da Paulo, liga fica o bolo maior. da liga fica maior. Outra situação que vem acontecendo muito, e não é mais luxo hoje a necessidade, é a questão de fretamento de avião, cara, né? Na MLS, por exemplo, foi fechado um pool orçamentário onde o dinheiro ele é direcionado já para poder fazer o fretamento de voos. Era a única liga até 2020, até a pandemia, que não tinha fretamento assim obrigatório. Das ligas americanas. Das ligas americanas. Das major leagues deles, depois né? de 2020, com a pandemia, começou a fretar todos os voos. Deixa eu entender. Basquete, Era beisebol, tudo fretado. Futebol não. Era o único que não era, até 2020. E você entendeu uma coisa? Sabe quantos jogos de temporada regular são da NBA? 82 jogos. É um muito. país continental. E na- depois tem os jogos tudo. de playoff. Sim. Na MLS, alguns clubes, inclusive, têm o seu próprio avião. O próprio Patriots agora emprestou o avião dele para o Botafogo para ir. Então, a MLS ela fez uma parceria junto com uma empresa aérea. Essa empresa aérea ela disponibiliza todos os aviões e voos. E o Brasil é um país continental, assim como os Estados Unidos. Verdade. Então, a gente precisa, pessoal, a diferença é gritante, porque você define muitas vezes o horário que você pode voltar, o horário que você pode chegar, isso, a recuperação dos jogadores. Então, isso entra... pensando como liga, você melhora como liga, o jogo você melhora que vai ser isso, vendido. Né? Você melhora a profissionalização da arbitragem. Né? A Liga Americana, ela tem os hábitos, eles são pagos e remunerados, né, como funcionários profissionais. Então, são detalhes que, juntamente com o fair play financeiro, mas o fair play financeiro que a gente fala é de uma forma organizada, criar dentro da realidade do Brasil, Sim. né, dentro da cultura que a gente tem. Me perguntam muito, pô, Bruno, o bacana é que eu aprendi muito com coisas nos Estados Unidos, eu levei muita coisa que eu tinha aprendido no Brasil, e naturalmente a gente traz alguns conceitos também que a gente aprende lá. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Você aprender, claro. Você discutir. Eu acho que o fair play ele vai muito dentro desse equilíbrio. O Fortaleza, naturalmente, a gente procura ter esse fair play interno nosso, mas quando você está competindo com outros clubes que não têm o mesmo direcionamento, né, o mesmo cuidado que você tem, né, isso cria um desequilíbrio técnico. E a partir do momento que cria um desequilíbrio técnico, né, numa competição que tem rebaixamento, que tem vaga para Libertadores, que uma posição te dá uma diferença de milhões de reais, né, isso está afetando o seu trabalho. Então, o Marcelo é presidente da Liga Forte, né, da Liga Forte. Então, o Marcelo ele participa ativamente desse processo. A gente conversa muito sobre isso. Eu acho que o Fortaleza, né, e o futebol nordestino, tendo uma pessoa como o Marcelo Paes ali também, né, brigando por essas melhorias, é uma coisa que, com certeza, vai acontecer no futuro próximo. Eu espero também. Que seja realmente um grande 2025, Bruno, que seja realmente um ano de muito crescimento. É um ano especial para o futebol nordestino, né? Fortaleza, a gente já falou aqui incansavelmente do que tem representado todo esse crescimento, mas você lembrou bem, são 5 times do Nordeste no ano que vem na primeira divisão, algo inédito, um quarto do campeonato é aqui na nossa região. Você falou nortista, né, de Porto Velho. Rondônia. Sabe muito bem o que representa isso para o nordestino. Acho que eu fico admirado como o Vojvoda é talvez o estrangeiro mais nordestino que já passou por aqui, né? De ele entender a importância
para a região, né? De como alavanca, né? Então, todo o nosso desejo aí de crescimento para o ano que vem. Uma grande reta final de ano, de muito trabalho, mas também de curtir a família. Muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Renato. Obrigado, Caio. É um prazer, como eu disse no começo, participar de uma conversa tão inteligente, né, de uma forma leve, de uma forma transparente, passando para o nosso torcedor também. Né, e é importante ele saber, nós somos seres humanos, a gente tem sentimento, a gente tem família, e tudo que a gente faz dentro do clube é para a melhoria do clube, para o crescimento do clube, e sempre colocando Fortaleza acima de tudo e de todos. Então, espero voltar aqui mais vezes, né, o trabalho não para, então só queria agradecer e aí desejar um 2025 iluminado para todo mundo, abençoado, festas aí natalinas aí para todos, né? Aproveitem a família, né? A gente precisa de mais amor nesse mundo que a gente vive hoje em dia, né? O futebol, a gente sabe que o futebol no Brasil não é um esporte, é uma religião, né? Então, e eu sentia falta realmente de vivenciar isso, de viver essa paixão que eu cresci no meio do futebol, né? Tanto do meu avô, com meu pai, comigo agora, né? Já fui torcedor também. Quando a gente vira profissional, a gente defende a camisa do clube com unhas e dentes, é uma coisa que eu sempre carreguei na minha vida, né? Os clubes que eu passei, que eu trabalhei do primeiro dia até o último dia, eu sempre me dediquei muito, né? E eu vejo, né? E eu como bom nortista que eu sou, né? Como você falou de Porto Velho, Rondônia, com muito orgulho, a gente sabe o quanto é importante o fortalecimento do futebol para a região norte, região nordeste do nosso país. E eu poder fazer parte desse crescimento, desse desenvolvimento, é realmente um momento de muito orgulho para mim. Então, obrigado, né? Muitas bênçãos aí para todos e um 2025 abençoado para a gente e para o Fortaleza. Para todos nós. Valeu, meu querido, mais um, né? Mais um, final de ano. Final de ano, mas a galera tem que ficar de olho que vai no papo com o futebolês também não para, não. Sair de férias. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu mereço. Eu só saio em janeiro, viu, Bruno? Eu também estou trabalhando até lá. Você deve receber aí... Quem vai começar o estadual vai ser o Caio? O Caio começa e eu... Normalmente eu me dou muito mal nessas coisas. O pior que eu volto... Nas férias, a gente divide em 15 dias. Aí ele voltou em 15 dias. Ele tirou 15 dias durante a temporada. Jogo atrás de jogo. Eu devo ter feito uns 8 jogos pra rádio. Aí quando eu tirei 15 dias em outubro, ele pegou data FIFA. Ele fez Sabe como é o nome disso? Casamento. Quem programa minha agenda é minha esposa. Ela sabe a data FIFA. Mala. Aí, vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer, ô Efraim? Eu volto de férias, nem vai ter começado o futebol, nem já a gente volta. Se bem, o estadual tá dia 18, né? É, só dia 18 a gente tem já os jogos do Fortaleza nos Estados Unidos, né? Dia 14 e 19. Dia 14 e 19. Mas já tem voltado. E a gente estreia 22 na Copa do Nordeste, né? Isso. Tô tentando ver aí uma vaga para nesse voo aí dos 62 que vão lá para Orlando. Pra Orlando? Mas não tirei meu visto. Será que eles me aceitam lá, cara? Bruno, você vai para os Estados Unidos lá com todo mundo, né? Vai ser uma experiência. Eu sei que a gente já está no encerramento, mas vai ser uma grande experiência também para o clube, né? Experiência única, né? Não só para os profissionais que vão estar envolvidos, é muito bacana você ver ali propiciar nova, isso para profissionais que nunca imaginaram ter essa experiência. E para o torcedor do Fortaleza também, que vai poder acompanhar um time né, jogando fora do país, nos Estados Unidos. Para quem já foi para Paracuru, para... E outra coisa, né? Jogos com 2 clubes que vão ter impacto lá, porque um é um Santos e um outra colônia colombiana gigantesca nos Estados Unidos. Então, enfrentar o Atlético Nacional vale muito. Vale muito. A gente conversa mais sobre isso aí mais pra frente. Tem coisa pra gente bater papo aí. Vambora. Beleza? Grande abraço você que chegou até aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Né? Segue o Bruno no Instagram, né, Bruno? Tá sempre ativo lá. Sempre, de uma certa forma, repostando as inteligentes, na verdade. O futebolês ele é muito assertivo dentro das postagens que ele faz, com muita inteligência, muita clareza e é muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Te leva carão pra caramba pra chegar nesse nível. Grande abraço, até a próxima. Se inscreve no canal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.